Observação. Dada uma função f de x, nós vimos que a integral indefinida da f era uma operação que atuava na f produzindo uma nova função. E essa nova função, tomando a derivada, nos dava, por resultado, o integrando, nesse caso, a função f. Ou seja, isso permitiu que a gente visse derivada como sendo inversa da integral. Em que sentido? Que se eu tenho a função f e considero a integral e depois a derivada intuitivamente desfaz a operação executada pela integral na função f. Então, dada f, a integral produz uma nova função e a derivada volta à função original. Agora, também podemos considerar um outro caso. Notemos que a integral indefinida da função f foi denotada como sendo uma função f grande, tal que a derivada da f grande era igual a f. Então, aqui, se no lugar do integrando f nós escrevermos derivada da f grande, nós obtemos que a integral da derivada da f grande é igual a f grande. Ou, em geral, se você pega uma função f e considera a integral da f, da derivada da f, isso dá como resposta a própria função f. Então, a integral da derivada da função f é igual a f. Ou seja, isso aqui permite que a gente veja o seguinte esquema. Dado uma função f, primeiro a gente calcula, nesse caso, a derivada da f. E, em seguida, nós calculamos a integral indefinida da derivada da f, ou seja, e nós vemos que isso produz de volta a função f. Então, isso aqui é semelhante a esse caso inicial. Só que agora nós iniciamos com a função f, tomamos primeiro a derivada e em seguida aplicamos a integral indefinida. Nesse caso, a integral indefinida ela age na função f', ou seja, a derivada da f, desfazendo a operação que a derivada realizou na f, ou seja, a integral da derivada nos dá a própria função. Então, nesse caso, nós vemos a derivada integral como sendo operações inversas, ou seja, esses dois esquemas mostrados aqui permitem caracterizar derivada como inversa da integral e integral como operação inversa da derivada. Então, consideremos o seguinte problema aqui. Determine uma função g de x
tal que conhecemos a derivada, nesse caso aqui, desse exemplo, g' é 4 seno de x. Então, o que nós queremos aqui é obter g conhecendo a derivada. Então, a ideia aqui é que a gente use essa forma aqui. Ou seja, eu conheço a f' e sei que a integral da f' vai nos dar a f. Então, eu tenho g' e quero obter g. Então, eu preciso da operação que leva a derivada na função. Ou seja, que leva a derivada da função na própria função. Então, a gente está aqui considerando esse problema. Então, eu tenho que a derivada de g' de x dx, a integral da derivada da g, é igual a g, menos de uma constante. Mas esse mais c, a gente aqui omite da mesma forma que a gente omite aqui. Então, é dado que g' é 4 seno de x. Então, vamos fazer a integral de 4 seno de x dx. Mas 4 é uma constante. Então, a integral de uma constante vezes uma função. Isso aqui eu posso tirar da integral, ou a constante. E a integral de seno de x dx, ou seja, a função cuja derivada me dá seno, a gente sabe que é menos cosseno de x. Então, isso aqui nos dá g de x menos 4 cosseno de x. Ou seja, na verdade, aqui temos aquela constante c. Então, no final, a função mais geral que a gente está procurando é menos 4 cosseno de x mais uma constante c arbitrária. Aqui, esse problema ele também poderia ser formulado com um dado adicional, que permitiria que a gente obtivesse quem é essa constante c. Que observação? Consideremos o mesmo problema anterior, dado g' de x igual a 4 seno de x. Só que agora agreguemos mais uma condição, que é g de 0 igual a 1. Então, pede-se determinar o g de x. Então, o que mudou nesse problema é que agora, além da derivada da g ser igual a 4 seno de x, impõe-se adicionalmente que g de 0 é 1. Então aqui, a solução g de x que se quer, em relação à forma do g de x, sem considerar a condição adicional que g de 0 é igual a 1, esse aqui é o mesmo problema anterior, que a gente já calculou, nos dá a solução menos 4 cosseno de x mais c. Então, esta condição nos dá que g de 0 menos 4 cosseno de 0 mais c tem que ser igual a 1. Ou seja, cosseno de 0 é 1, menos 4 mais c igual a 1, ou seja, c é igual a 5. Então,
a solução desse problema é g de x igual a menos 4 cosseno de x mais 5. Então, a gente vê que o problema anterior, onde era dada que a derivada de g era 4 seno de x, a constante arbitrária ela é fixada se nós considerarmos uma condição adicional. Por exemplo, nesse caso, de que g de 0 é igual a 1. Então isso acaba por fixar quem é a constante c do problema. Exemplo, considere a integral indefinida de seno de x mais x2 mais 3x mais 1. Aqui a gente pode utilizar as propriedades de integral indefinida. Aqui a gente pode olhar como sendo três funções f1, f2, f3 e f4. E a integral de uma soma é a soma das integrais. Então aqui teria integral de seno de x dx mais integral de x2 dx mais integral de 3x dx mais a integral da função constante, nesse caso 1, dx. Então, função cuja derivada me dá seno é menos cosseno de x, e aqui a gente sabe que existe uma constante arbitrária, vou chamar de C1, tal que derivando menos cosseno de x mais C1, nós obtemos seno de x. Já a integral de x2 dx, nós sabemos que é 1/3 de x3, e aqui também tem uma constante C2, que vem dessa integral. Aqui, derivando 1/3 de x3 mais C2, a resposta é x2. Já esse termo, integral de 3x dx, o 3 é uma constante, então eu posso retirar da integral e considerar a integral de x dx. Aqui, essa última integral é a função constante igual a 1, a função cuja derivada me dá 1 é x, e aqui também tem uma constante, vamos chamar de C4. Agora, nessa integral de x dx, a função cuja derivada me dá x, a gente sabe que é 1/2 de x2, e aqui também tem uma constante associada, que eu vou chamar de C3. Tudo isso aqui está multiplicando por 3. Então, eu tenho como resposta menos cosseno de x mais C1 mais 1/3 de x3 mais C2 mais 3/2 de x2 mais 3C3 mais x mais C4. Então aqui C1, C2, 3C3 e C4 são constantes arbitrárias que aparecem nessas integrações aqui. Então eu posso, uma vez que elas são arbitrárias, considerar C1 mais C2 mais 3C3 mais C4 como uma única constante, vamos dizer, C, e escrever a integral original como sendo menos cosseno de x mais 1/3 de x3 mais 3/2 de x2 mais x, e todas essas constantes aqui eu chamo de C. Então, na prática, se a gente
calcula uma integral indefinida de uma soma, fazendo a soma das integrais, a gente pode calcular cada integral sem se preocupar com a constante que vai aparecendo em cada uma dessas integrações. E no final, uma vez que a gente vai fazendo as integrais e considerando apenas a parte referente à função, que derivada nos dá o integrando, depois no final a gente agrega a isso uma constante geral c, como a gente fez aqui. Agora, suponha que a gente tivesse considerado algo do tipo dois x vezes raiz de x2 mais 1. A integral dessa função, 2x raiz de x2 mais 1. Aqui não é muito claro qual seria a função f que nos daria, por derivada, 2x vezes raiz de x2 mais 1. E nota que aqui, como é um produto, não vale uma propriedade do tipo integral de 2x dx vezes integral de x2 mais 1 dx. Propriedade vale para soma de integrais, mas não para produto. E ainda assim, a gente não iria conseguir resolver o problema, porque essa integral aqui, raiz de x2 mais 1, ela também se mostra um pouco complicado de achar quem seria a função cuja derivada me dá raiz de x2 mais 1. Mas, de qualquer forma, não existe essa possibilidade de separar uma integral de um produto como um produto de integrais. Então, a gente começa a perceber que há uma dificuldade muito grande de como a gente faz integral de integrandos, ou seja, as funções que aparecem aqui, que se mostram um pouco mais complicadas e não se remetem àquela tabela que a gente viu nas primeiras lições. Então, por exemplo, aqui a integral de seno de x é imediato que é menos cosseno de x, pois a gente sabe que a função cuja derivada me dá seno é menos cosseno, e etc. Mas aqui a gente não tem de imediato o conhecimento de qual função tem por derivada 2x vezes raiz de x2 mais 1. Então aqui, a fim de resolver esse problema, nós vamos considerar duas técnicas de integração que são muito úteis, chamada integração por substituição e a integração por partes.